O ano é 1962 e o mundo o qual conhecemos não existe mais. O Reich de 1000 anos, idealizado por Adolf Hitler, ascendeu após sua vitória na Segunda Guerra Mundial. As potências globais que antes moldavam o destino do mundo ruíram diante das forças do eixo. Essa é a nova ordem. E eu venho a vocês encarregados de apresentar 3 décadas de história, em como tão poucos anos moldaram completamente a história global, desde os anos 20 até o início da década de 60. Esse mundo com o qual vivemos atualmente não surgiu de repente. Ele foi um resultado de uma série de decisões, vitórias e derrotas que moldaram o cenário global. E para entendermos ele, devemos voltar antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, e entender como surgiu a nova ordem. Como a Alemanha passou de uma nação falida para a maior potência global em poucas décadas? Isso vem de diversos fatores, e um deles vem do leste, a União Soviética, que após a Guerra Civil Russa e a morte de Lenin, passou por diversas batalhas políticas pelo poder total do Estado. E quem toma o poder em meio dessas batalhas foi Nikolai Bukharin, ao invés de Stalin, que morreu em um acidente industrial posteriormente. As políticas de Bukharin se mostraram desastrosas, como manter a New Economy Policy, que foi introduzida por Lenin para revitalizar a economia russa após a Guerra Civil, a qual o mesmo tinha intenção de substituí-la mais tarde. Essa política se mostrou incompatível com uma economia que tentava se industrializar pesadamente. As pequenas comunidades agrícolas não produziam grãos suficientes para uma indústria pesada. Isso afetou diretamente o Exército Vermelho, que sem uma indústria totalmente formada, como anda a realidade, eles acabaram tendo uma falta de recursos essenciais para uma batalha prolongada, como a Operação Barbarossa, que viria em alguns anos. Outro ponto crucial seria os Estados Unidos da América. Durante a Grande Depressão, Franklin D. Roosevelt propôs o New Deal para evitar a crise, mas foi rapidamente comparado a Bukharin, cujas reformas foram semelhantes e as consequências foram desastrosas. Mas na eleição presidencial ele ainda assim venceu em 83, aplicando o New Deal. Mas em seu segundo mandato ele enfrentou uma crescente reação conservadora que fez suas políticas levando os Estados Unidos para o mesmo caminho perigoso que a Rússia. E com medo que outras decisões possam trazer a ruína política para o país, o mesmo decidiu não participar de uma terceira reeleição, levando seu amigo Harry Hopkins para tentar a presidência, que foi falha, e quem realmente venceu as eleições posteriores foi o republicano Thomas E. Dewey, que acabou tendo um posicionamento isolacionista e políticas que desmantelaram a capacidade militar dos Estados Unidos, para evitar confrontos diretos com o Reich e o Império do Japão. Agora que Adolf tinha as principais causas de sua queda fracas e isoladas, não é de se esperar que sua trajetória na Grande Guerra será completamente diferente do que na nossa realidade. Em 1939, o Terceiro Reich e seu exército iniciou a invasão à Polônia, que daria início à Segunda Guerra Mundial. Tudo ocorre como tinha ocorrido originalmente na Segunda Guerra original. O Reich invadindo a Polônia e depois o Ocidente. A Itália acaba entrando na guerra em meados de 1940, após a queda da França. E para uma rápida recapitulação, a Royal Navy, que estava presente no Mediterrâneo, era uma importante força para garantir que o eixo no norte da África não fosse suficientemente abastecido, e também garantir que Gibraltar se mantivesse sob posse britânica. Mas devido ao isolacionismo americano, a Inglaterra teve que se virar sozinha. Mas a Royal Navy, que atuava no Mediterrâneo, foi presa lá, em um ataque surpresa dos paraquedistas alemães a Gibraltar, dando uma oportunidade aos italianos para marcharem sobre o Egito. E logo após essa vitória sobre os ingleses, iniciou-se a leste a invasão à União Soviética. E dado o estado pobre e enfraquecido que os soviéticos se encontravam, o avanço do eixo foi implacável, e o colapso total da frente soviética ocidental foi inevitável. Bukharin prometeu não se render, mas acabou levando um golpe de estado e desapareceu após isso. O povo russo, que se encontrou sem liderança certa, entrou em completa anarquia, com os mesmos se dividindo em diversas facções por toda a antiga União Soviética. Enquanto a Germânia arava o solo soviético, os japoneses estavam ocupados demais com suas próprias campanhas, e devido a dificuldades para manter suas operações na China por conta de escassez de petróleo, lançou uma aposta contra os Estados Unidos. Então eles lançam um ataque à base militar de Pearl Harbor, apostando na eliminação da maior parte da frota americana no Pacífico. Mas, por azar dos Estados Unidos, acabou se destruindo também a maioria de suas reservas de petróleo, incapacitando a frota e a maioria de seu exército pelo resto da guerra. E pela pressão do povo americano, o governo foi forçado a deixar o isolacionismo entrar de cabeça na Segunda Guerra Mundial. O exército estava completamente despreparado e isso fez com que os japoneses esmagassem os americanos em diversas batalhas, em Midway, Guam e nas Filipinas, garantindo a presença japonesa por todo o leste asiático. E a única coisa que dava para defender era a Austrália, mas já era tarde demais. A Alemanha havia iniciado a Operação Leão Marinho, que só se permitiu por conta da entrada da Irlanda. E é exatamente isso que você ouviu, a Irlanda. E por conta de aceitar que a vitória alemã seria inevitável, os irlandeses invadiram e ocuparam a Irlanda do Norte,
garantindo o controle do mar da Irlanda e concedendo aos alemães a capacidade de sufocar os comboios do Atlântico, vindo principalmente dos Estados Unidos. Em 1943, a tão esperada invasão começou. Os alemães foram tão rápidos quanto na França e na Rússia, capturando a ilha por completo em apenas um ano. Então, a lendária ilha que desafiou Napoleão, o Kaiser e tantos outros, enfim, caiu. A sua coroa caiu sobre o peso de uma águia que jamais deveria ter voado tão longe. E o continente silencioso sorriu de volta. Agora que a Grã-Bretanha caiu, só restava lutar pelo Pacífico. E os Estados Unidos, mesmo com as derrotas, ainda assim estava longe de perder realmente. A vitória japonesa seria breve e eles não estavam em posição para lutar e competir com a capacidade industrial americana. Mas tudo isso vai por água abaixo de novo. Pearl Harbor, ainda danificada dos ataques japoneses, foi confrontada em um ataque cujo nunca mais se recuperaria. Em 4 de julho de 1945, o povo americano ficaria cego presenciando um segundo sol sobre o horizonte do Havaí. 4 dias depois, diplomatas se reuniram em Berlim e Tóquio. A guerra acabou.